Bom dia, turma. Estamos aqui, no caso eu estou aqui, mais uma semana, para darmos continuidade aos nossos estudos, aos nossos aprendizados nesse período de pandemia. Estamos nos encaminhando para o final do segundo bimestre, como vocês já sabem, E assim, em termos de conteúdo do nosso livro, tudo já foi concluído, Já acompanhamos todo o processo. Durante o sexto ano, falamos bastante sobre as culturas gregas, sobre a história da Grécia Antiga. Sétimo ano, demos início ao processo de expansão marítima e concluímos com a colonização espanhola e a colonização inglesa. Oitavo ano, começamos a falar de movimento iluminista, independência dos Estados Unidos, até a Revolução Francesa e o período napoleônico. E o nono ano a gente fez uma viagem entre Europa e Brasil, falamos de Segunda Guerra Mundial, período entre guerras, a crise do capitalismo, falamos sobre o fim da Primeira República e o começo da Era Vargas. Então, basicamente, o segundo bimestre, em termos de conteúdo do que nós temos disponível, ele foi concluído. E aí nós estamos elaborando estamos elaborando atividades, que vão ser boas e depois serão somadas para a formação da nota de cada aluno durante esse período nos bimestres, tá? Já fizemos algumas revisões, já fizemos algumas pesquisas e hoje eu venho aqui trabalhar de uma forma diferenciada com vocês, utilizando um outro recurso, além do livro, que no caso são os recursos visuais. Hoje eu vou querer que vocês busquem na internet algum filme ou algum documentário que aborde sobre algum assunto que nós já estudamos no segundo bimestre. Então vocês vão na internet. Quem tem acesso à Netflix pode pesquisar na Netflix. Quem não tem acesso à Netflix pode pesquisar na internet de forma geral, tá? Por exemplo, o pessoal do sexto ano vai procurar algum filme que fale sobre a época da Grécia Antiga. Pode ser um filme, pode ser um desenho, pode ser um documentário que aborde essa temática, Então, se falou de Grécia Antiga, você pode citar esse filme, ou esse desenho, ou esse documentário. E aí você vai dizer qual é o que você escolheu e você vai escrever sobre esse documento, sobre esse filme, sobre esse documentário, sobre o desenho. Vai dizer em que ano foi feito, vai fazer aquele resumo. Geralmente quando a gente pesquisa sobre um filme, tem o que eles chamam de sinopse, que é o resumo do filme. Que lá ele conta mais ou menos a ideia geral, os personagens, ou o que é contado naquele filme, naquele documentário. Então vocês vão me mostrar qual foi a opção que você escolheu e vão me dizer, vão me descrever sobre aquilo que vocês escolheram, tá? Então, Grécia fica sendo o assunto para o sexto ano. O sétimo ano pode procurar da mesma forma, pode ser um filme, um documentário, um desenho sobre expansão marítima, as grandes navegações, ou colonização inglesa ou espanhola, esses períodos de colonização. Então, existem, filmes que abordem principalmente a colonização espanhola, mas vocês podem procurar. Inclusive, eu já citei um exemplo de um filme, no caso em formato de desenho, que aborda esse período aí. A chegada dos espanhóis nas terras dos indígenas pré-colombianos, dos incas. Eu já citei alguns exemplos para vocês durante as aulas. O pessoal do oitavo ano pode procurar da mesma forma sobre independência dos Estados Unidos ou Revolução Francesa. E aí são assuntos que existem diversos filmes, diversos documentários que vocês podem escolher e trabalhar com isso aí, tá? Então, da mesma forma, procuram o resumo, procurem a sinopse para basicamente me descreverem, me explicarem do que é que fala aquele filme que você escolheu, quais são os objetivos, o que é narrado
né? Quem são os personagens. E aí vocês vão me dizer mais ou menos. É como se vocês estivessem explicando aquela produção. É como se vocês fossem, por um momento, o diretor do filme. E aí tivessem que me explicar. Eu sou o cara, eu sou como se fosse o diretor da Netflix. E vocês vão ter que me explicar o filme que vocês produziram. E aí eu vou dizer se eu aceito no meu catálogo ou não. Se vai passar na Netflix ou não. Né? Como se fosse isso aí. Beleza? E o pessoal do 9º ano é o assunto que mais tem produção cinematográfica no mundo. Segunda Guerra Mundial. Então vocês vão me procurar qualquer produção que fale sobre Segunda Guerra Mundial e vão fazer o mesmo trabalho. Se estivéssemos em aulas presenciais, né, que infelizmente por causa da pandemia do coronavírus no momento não é possível, se estivéssemos em aulas presenciais, nesse momento cada turma estaria assistindo alguns desses filmes selecionados por mim, né? Eu tenho exemplos de filmes que abordam a Grécia Antiga, que abordam a colonização espanhola, que abordam a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, que abordam a Segunda Guerra Mundial, mas como eu, professor, não tenho como cobrar que todos assistam um determinado filme e que me entreguem algo sobre esse exercício do assistir, porque infelizmente nem todos têm acesso, né, a essas plataformas, então não posso cobrar como se fosse uma realidade de todos, tá? Eu tenho que me adequar a essa situação toda. Quem tiver acesso ao filme e quiser assistir, já fica a recomendação. É bom que na hora que vocês forem me entregar, vocês já podem citar lá na hora da pesquisa. Eu assisti o filme e vi que durante o filme aconteceu isso, isso e isso e tal e tal. Mas isso aí fica opcional. Eu não posso, como eu acabei de explicar, eu não posso cobrar que todos assistam o filme, porque nem todo mundo vai ter como acessar o material. Mas uma pesquisa sobre o nome, sobre o resumo, sobre a sinopse, os personagens, isso dá para todo mundo fazer, já que todo mundo está tendo acesso à internet durante esse período. Beleza? Seria só um up, algo a mais. Mas quem não conseguir não será prejudicado. Tá, pessoal? E aí, como vocês sabem, as pesquisas, elas duram uma semana, né? O prazo dela de entrega é uma semana. E vocês vão enviar, vão digitar e enviar para o meu e-mail, daniel22freitas@gmail.com, beleza? Do mesmo modelo que vocês fizeram os trabalhos anteriores. Coloca uma capa para identificar o colégio, o nome do professor, o nome do aluno, a turma, o turno e o assunto que você vai abordar. No caso, você já pode colocar o título do filme ou do documentário ou do desenho na capa, caso você prefira, tá? Qualquer outras dúvidas, como vocês já sabem, teremos o nosso encontro logo mais à tarde, né, virtual. E aí, caso alguns de vocês tenham dúvidas em relação a essa pesquisa, vocês podem acessar o link que eu irei disponibilizar mais tarde para tirarmos todas as dúvidas em relação a esse trabalho, tá? Lembrando, estou passando isso porque todos os nossos assuntos já foram concluídos, tá? Então, pessoal, é isso por essa semana. Fico aguardando vocês para mais tarde no nosso encontro virtual. Até mais. Valeu!